Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinju, Sincepol, Asper, Sintec, Sindicer e Sinsempro. Programa Movimento Sindical. Olá, boa tarde. Não devemos acreditar na maioria que diz que apenas as pessoas livres podem ser educadas, mas sim acreditar nos filósofos que dizem que só as pessoas educadas são livres. Não há excesso de liberdade se aqueles que são livres são responsáveis. O problema é liberdade sem responsabilidade. Está começando o programa Movimento Sindical. No programa de hoje, nós vamos ver que o Singeperon registrou uma grande vitória, a contratação de mais de 1.200 agentes penitenciários. Sinjur cobra rigor na apuração do assassinato de um oficial de justiça e promove reunião para discutir os problemas da categoria. Asper ganha mais de 2.000 novos associados e já conta com atendimento odontológico. Sindicef tem participação importante na plenária estatutária da Confederação Nacional dos Servidores Federais. Comissão do Plano de Carreira dos Trabalhadores em Educação discute a reformulação da Lei 420. Nós acompanhamos uma dessas reuniões e vamos mostrar como está esse trabalho. E você vai saber como está a fiscalização do cumprimento do acordo do governo estadual com os trabalhadores em educação. Tudo isso e muito mais agora no Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Depois de anos de sofrimento com a falta de compromisso dos governos, os agentes penitenciários de Rondônia já têm o que comemorar. Foi aprovada na Assembleia Legislativa a lei que dá porte de arma aos agentes. E o governo do estado aumentou o efetivo com a contratação de mais de 1.200 agentes. 600 deles tomaram posse nesta semana. E os outros 600 serão chamados em breve. Tudo isso é resultado da luta do Singeperon, o Sindicato dos Agentes Penitenciários de Rondônia. Representa o fortalecimento da categoria, a melhoria no efetivo nas unidades, né, que está ainda, né, com efetivo muito reduzido, e vai dar uma amenizada agora com a contratação desses 600. Você acha então que vai melhorar o trabalho, a qualidade, a qualidade de vida dos agentes? Vai melhorar, com certeza. A segurança das unidades, são pessoas treinadas em academia, capacitadas para atuar nas unidades prisionais e socioeducativas. Bom, recentemente a Assembleia Legislativa aprovou o porte de arma para os agentes. Falta agora a lei ser sancionada. O que significa isso para a categoria? Para a categoria significa uma valorização da classe, né? A gente vê que nós vivemos em constante ameaças dentro dos presídios. Não é fácil atuar como agente penitenciário, só quem veste essa camisa sabe o que eu digo. E esse porte de arma, ele não é para a gente usá-lo dentro de presídio. Nosso porte é para a gente proteger a nossa família e a nós mesmos fora de serviço, nas nossas casas. Então, os agentes penitenciários são capacitados para isso, são passados por exames psicotécnicos para isso. Então, esse porte é importante para essa valorização da classe. Nós tivemos recentemente alguns casos de assassinato de agentes penitenciários, né? Em violência urbana ou violência rural, não importa que tipo de violência. E você acha que esse porte de arma ele viria a amenizar essa situação? Ameniza, com certeza. Eu não vou dizer que a arma ela protege tudo, mas ela evita muita coisa. É como eu estava hoje conversando com o secretário. Nós tivemos um exemplo da situação em São Paulo, quando o PCC deu a ordem para sair matando policiais. Os mais vulneráveis eram os agentes penitenciários, que não tinham como se proteger. A polícia militar houve morte? Houve morte de policial civil? Houve. Mas o agente penitenciário ele fica vulnerável, porque ele já sabe que aquele ali é uma presa fácil para ele. Então, ele tendo essa arma para proteção da sua vida e também da sua família, ele vai se sentir mais seguro para atuar dentro do seu trabalho. E como é que está o diálogo com o governo do estado para atender às carências da categoria dos agentes penitenciários? O diálogo está aberto, né?
o diálogo está bom, temos acesso dentro do governo, assim como temos acesso dentro da Casa de Leis, que é a Assembleia Legislativa, e os deputados estão à disposição para apoiar a categoria. A gente sente e vê isso nas suas ações, e esse diálogo está bom. Agora a gente está aguardando atitudes do governo com referência ao plano de carreira da categoria, que ficou acordado que seria após a transposição, e estamos aguardando essa situação de se desenrolar para a gente ver nosso plano de carreira efetivado na Assembleia. Os servidores do Poder Judiciário de Rondônia foram abalados nesta semana com o brutal assassinato de um oficial de justiça. Logo que tomou conhecimento do fato, o Sinjur procurou a Polícia Civil para pedir agilidade e rigor na apuração do crime. Nesta semana, a direção do Sinjur fez uma reunião com os oficiais para discutir o assunto e também para tratar das reivindicações da categoria. O Sinjur também tratou da ação dos 89%, do aumento de 6,5% e da situação dos auxiliares operacionais. A classe de servidores do Judiciário consternada com esse assassinato, com esse crime brutal com o nosso colega de trabalho, Baltazar Rossato, um exímio servidor da Justiça, cumpridor dos seus deveres, pai de família, e nós estaremos incessantemente cobrando que as autoridades competentes punam com rigor e até busquem, num caráter urgente, uma investigação rigorosa e sumária para atendimento da sociedade de um modo geral, porque nós, os servidores e até essa classe de servidores do Judiciário, os oficiais de justiça, trabalham a duras penas numa situação de risco e conflitos de terra e estão à mercê de qualquer tipo de ação. Os servidores que estão totalmente expostos e à frente, né, na linha de frente, digamos assim, de ações do Tribunal de Justiça. Então, nós queremos aqui buscar um rigor na apuração dos fatos e nos consternamos assim muito e até nos solidarizamos com os seus familiares. Pedimos que realmente haja um caráter urgente de apuração e de investigação. Tivemos agora recentemente com a polícia, interagindo lá com a polícia, e eles realmente estão também buscando elucidar o caso. E eu creio que logo em breve teremos notícias assim favoráveis, dada essa dura perda que tivemos aí do colega oficial de justiça Baltazar Rossato. Vamos falar do oficial de justiça. Nessa semana o Sinjur teve uma reunião com essa classe para tratar da produtividade. Como é que foi essa reunião? A reunião, nós já vimos reunindo com essa categoria de servidores, os oficiais de justiça. Nós estamos fazendo uma interação bastante oportuna, porque eles têm uma série de reivindicações, até como disse, sobre o passamento do oficial de justiça agora. Eles têm algumas reivindicações de segurança da categoria e nós estamos aplicados em buscar que realmente o oficial de justiça tenha ações para que o beneficie em termos de segurança. E saiu agora recentemente uma resolução 002 da presidência em que estabelece parâmetros, né, da produtividade. Claro que vem beneficiar uma determinada camada de servidores da classe, né, principalmente dos juizados especiais e cíveis, né? Mas há em detrimento de alguns outros servidores que não têm o devido, como diz, não são atingidos de forma benéfica, né? Tem prejuízos com isso. Nós estamos agora buscando ver a possibilidade de fazer uma ação conjunta para que a categoria de servidores dos oficiais realmente tenham o devido respeito com relação a esses índices, né? Eles buscaram junto ao CNJ uma aplicação de uma lei, uma equiparação, conseguiram. No entanto, o tribunal baixou um provimento, uma resolução que traz um certo desequilíbrio, né? E aí diminuiu, sempre trouxe um desequilíbrio a menor, né, dos índices. E aí a gente está vendo essa questão de incompatibilidade
né, com relação aos mandados. Está fazendo agora, inclusive, vai entrar em vigor uma central de mandado, só que esse caráter de unicidade que tem a central de mandados, ela está vendo uma questão interessante, porque ela está sendo implementada depois que está sendo criada esses índices para produtividade. E isso é ruim. Presidente, o Sinjur está lutando pelo pagamento da ação dos 89%. O senhor teve uma reunião com o secretário de Finanças do Estado e como é que ficou a situação? Com relação a essa reunião com o secretário de Finanças para estabelecer o envio dessa suplementar, né, desses valores dos 89, num primeiro momento, nós ficamos acertados de que deveríamos ter um agendamento, que se fosse feito um agendamento do presidente do Tribunal de Justiça com o governador. Isso realmente é o que vem realmente de encontro com o que foi estabelecido pela nossa Assembleia, né, que nós tivemos recentemente para poder darmos uma posição. A Assembleia está sobrestada com essa finalidade e o secretário realmente ele recordou-se do acordo feito, né, no passado, e ele disse que o governo tem interesse em cumprir com esse repasse e até mesmo o governador honrar esse compromisso. Nós agora falamos com a presidência do tribunal, o tribunal mobilizou sua assessoria para justamente ir buscar esse agendamento. No entanto, só ficou até essa questão do sobrestamento da Assembleia com essa finalidade pelo fato de que o governo viajou para o exterior, passou vários dias no exterior e não foi possível o presidente do Tribunal de Justiça buscar esse agendamento imediato. Infelizmente, somente ocorrendo agora, né, para esses dias e com esse encontro com o secretário foi bastante oportuno nós colocarmos para ele e ele trouxe realmente esse compromisso de que o acordo está de pé. Bom, o aumento de 6,5% deve já estar na folha de abril. Como é que está essa situação? A reposição de 6,5%, eu sei que é um percentual como os servidores, nós levamos para os servidores, não é o que traz todo aquele contentamento. No entanto, nós tínhamos que contar com o benefício e até o privilégio de em ação rápida, conseguirmos colocar na folha de pagamento. Houve uma interação muito grande com o governo do Estado para aprovação, com a Assembleia Legislativa, envidamos todos os maiores esforços para que fosse aprovado esse projeto, né, de lei, e o tribunal, claro, também se mobilizou de forma dinâmica para colocar o pagamento na folha de pagamento do mês. Então, isso para mim foi bastante satisfatório, eu acredito que os servidores também ficaram satisfeitos. Bom, o Sinjur teve agora uma reunião com os auxiliares operacionais, que é uma categoria que também vem passando por alguns problemas. Quais são as reivindicações dessa categoria? Olha, com relação a diversas categorias, essa em particular, os auxiliares operacionais, eles têm algumas outras situações peculiares. No entanto, tem uma que tem criado uma situação difícil para os servidores, que é a questão do desvio de função. E nós já estamos também nos reunindo com toda a categoria de servidores. Claro que nós gostaríamos de buscar todos, inclusive todas as pessoas que passam no interior dessa categoria também. No entanto, aqui os colegas têm me colocado essa situação, nós temos diversas situações ao longo do Estado. Estamos mobilizando uma ação que ela não pode ser coletiva, ela infelizmente terá que ser individualizada, porque há alguns servidores que encontram-se em locais que não desejam que haja essa movimentação, e a gente tem ido buscar a cobertura, né, em termos de dar um caráter judicial, até um caráter de justiça para aqueles que estão desviados, mas podem ser aproveitados de outra forma. Então, é um caráter mais que envolve valores, e para essas pessoas que têm interesse é que o sindicato vai interagir com o jurídico para buscar o reconhecimento de uma determinada situação que eles passam.
A ASPER, a Associação dos Trabalhadores no Serviço Público no Estado de Rondônia, comemora o crescimento das adesões. O atendimento odontológico aos associados está em pleno funcionamento. E a direção da ASPER convoca os associados para que retirem a nova carteirinha de sócio, necessária na hora do atendimento. Depois de muitos ajustes, a ASPER passou a ser a maior entidade de plano de saúde do Estado. Além dos trabalhadores em educação e dos servidores da saúde, agora a associação pode ter a adesão de qualquer categoria. O presidente da ASPER, Francisco Pinheiro, disse que o número de associados não para de crescer, devido à seriedade com que a associação trata os interesses dos servidores. O crescimento da ASPER em número de adesões já era algo esperado. Quando a ASPER nasceu, já nasceu com 30 mil vidas, e nós estabelecemos que nos próximos 90 dias após a sua criação, aumentaria ali em torno de 2 mil vidas. Nós atingimos o objetivo, continua num processo de crescimento, hoje contando com 33.500 vidas já. Então significa que num período aí de 6 meses de criação, 3.500 vidas já fizeram a adesão e são associados hoje da ASPER. Dentro do que nós tínhamos planejado, está num crescimento dentro daquilo que nós planejamos e com satisfação deste número, sem dúvida nenhuma. E a que se deve esse crescimento? Esse crescimento se deve à credibilidade da associação, pelo tamanho que ela nasceu, a nova formatação, o aumento também do auxílio saúde dos servidores do Estado também contribuiu bastante. A adesão de novos sindicatos que não tinham uma assistência, que estavam desamparados, a adesão desses sindicatos também contribuiu para o crescimento. E o acreditar, né, no histórico que se tinha do Sintera Saúde e do CIAME, acreditando nesse histórico, a credibilidade contribuiu também para esse aumento. Francisco, uma das dificuldades que nós temos em Rondônia é a assistência odontológica, e agora também a ASPER conta com esse serviço. O que significa isso para os filiados? Significa um avanço, o cumprimento de uma promessa por parte da diretoria, a conquista de um sonho por parte dos associados, que ao longo do tempo vinha cobrando assistência odontológica. A gente sempre falava que com aqueles valores que eram praticados, naquela formatação a gente não tinha condição de atender. Após essa mudança, a gente está passando por um período de aperto, para dar conta disso, mas estamos cumprindo com aquilo que foi estabelecido, que é ofertar assistência odontológica a todo nosso associado, e por um preço muito, muito justo, acredito. E por falar nisso, até a gente recomenda que aos nossos associados que ainda não retirou o seu cartão da Dental Norte, que se encontra hoje nas nossas regionais, que procure, que já está liberado o atendimento para todo mundo. Então, de repente, um associado nosso não tem ainda o cartão, não está sabendo, precisa fazer o tratamento odontológico, vá até a sua regional mais próxima e retire o seu cartão e também possa gozar desses benefícios oferecidos pela ASPER. Bom, agora o Banco do Brasil também está exigindo um recadastramento para regularizar a situação de desconto. Como é que é? O que o servidor tem que fazer? Bem, o servidor que fez uma adesão nova, ele não precisa se preocupar que isso já está resolvido. Os servidores, os associados que têm um tempo maior já que fez a sua adesão, que era na época CIAME, na época Sintera Saúde, ele precisa ir também a uma regional ou na sede em Porto Velho, preencher um recadastramento para possibilitar a continuidade do desconto via banco. A gente sabe que a forma de desconto de valores de coparticipação, de mensalidade de associado é contra-cheque, banco e boleto. Então o banco está exigindo que a gente faça um recadastramento, nós não podemos perder tempo, é preciso que faça logo isto. Se isso não acontecer, vai chegar o momento do banco não proceder mais o desconto, o associado ficar inadimplente e ter o seu plano suspenso, porque hoje com 60 dias já suspende, cancela a sua filiação à sua associação ASPER por uma inadimplência de 60 dias. Então não deixe de comparecer a uma regional, faça o recadastramento e regularize a situação até para atualizar os endereços. Nós estamos passando por um processo agora de mudança de sistema de gestão, é um novo sistema que está entrando em operação, e aqueles dados desatualizados, eles vão ficar meio que encostados ali, Então nós precisamos ativar.
mandamos um comunicado, estamos, através das regionais, mandando um comunicado do recadastramento, mas eu quero aqui em público conclamar a todos que compareçam a uma regional, tire um tempinho, vai lá e faça o seu recadastramento para possibilitar a continuidade das nossas atividades. Francisco, qual é a orientação para aquele servidor que não teve o desconto efetuado no seu contra-cheque ou na sua conta, e também para aquele que não recebeu corretamente o auxílio-saúde? Bem, para quem tem o desconto efetuado em folha, o auxílio-saúde automático ele vem. Né? Acontece que o governo também baixou a consignação de 30% para 20%, isso atrapalhou bastante a vida das empresas que utilizam esse sistema para desconto. No nosso caso, estamos efetuando o que pode ser efetuado via contra-cheque, o que não é possível nós encaminhamos para o banco e até mesmo via boleto. Então, se isso não aconteceu, se for o caso de alguém que não teve o desconto efetuado, que o desconto foi insuficiente lá na folha, a sua margem de consignação não deu, e que o restante não foi via banco nem boleto, que procure também, né, que telefone para Porto Velho, que procure uma regional e tente regularizar a situação. É o caminho mais curto para evitar qualquer tipo de transtorno na hora dos atendimentos, principalmente o atendimento no que se refere à assistência médica. Estamos apresentando Programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Apoio Simpero, Sinjur, Sincepol, Asper, Sintec, Sindicef e Sinsempro. Voltamos a apresentar Programa Movimento Sindical. Estamos de volta com o programa Movimento Sindical. Os servidores federais de Rondônia foram representados pelo Sindicef no Congresso Estatutário da Condicef, realizado na semana passada em Goiás. A delegação de Rondônia, liderada pelo presidente do Sindicef, Daniel Pereira, foi composta de 30 delegados. Os representantes de Rondônia defenderam o aprofundamento da luta pelos direitos dos servidores e também lançaram repúdio aos projetos de lei contrários aos interesses dos servidores, que tramitam no Congresso Nacional. E o Sindicef já organiza uma nova manifestação para mostrar que os servidores federais estão insatisfeitos. A mobilização do dia 25 é uma mobilização nacional, né? Ela faz parte do calendário da Condicef e todo o país vai estar mobilizado no dia 25. E nós aqui no estado de Rondônia estamos nos mobilizando nas coordenações. Nós temos 20 coordenações no estado de Rondônia, mais a capital. Então nós estamos antecipando o dia 1º de maio, nós iríamos fazer um almoço dia 1º de maio para os servidores. Então nós estamos antecipando esse almoço, fazendo no dia 25 e mobilizando os nossos filiados todos na mesma data. Tem município que vai fazer no próprio município e tem municípios que, pelo fato de ser pequenos, são coordenações pequenas, tipo Alta Floresta e Nova Brasilândia, por exemplo, estão se juntando com a coordenação de Rolim de Moura. Então nós deixamos flexível para que cada coordenação discuta a melhor forma de fazer esse ato. Ele é importante porque faz parte da nossa estratégia para pressionar o governo federal para abrir as negociações que estão emperradas, porque o governo alega que não tem condições de rever a situação salarial dos servidores e nós entendemos que isso não é verdadeiro. Então é importante que os servidores participem desse ato no dia 25 de abril. A comissão criada na SEDUC para elaborar o novo texto do Plano de Carreira da Educação trabalha a todo vapor. A comissão tem até o dia 15 de maio para concluir a primeira versão do novo plano. A promessa do governo é que até o final de julho a reformulação da Lei 420 deve estar pronta. E em agosto o novo plano deve ser aprovado na Assembleia Legislativa. Nós acompanhamos uma dessas reuniões da comissão e vamos mostrar agora. Esta reunião se repete 2 vezes a cada mês. Aqui estão representantes do Sintero, da SEDUC, da PGE, SEAD, CEFIM, CEPLAN e da Casa Civil. O objetivo é elaborar um novo texto do Plano de Carreira da Educação, para substituir a Lei 420. A participação de todos esses órgãos do governo é importante para que saia uma proposta de consenso, sem a necessidade de tramitar novamente em todas as secretarias. A reformulação do plano de carreira é um dos compromissos do governador Confúcio Moura com os trabalhadores em educação.
Essa reformulação é necessária para corrigir a elevação de nível, escolaridade, referência e promover o enquadramento correto de professores e de técnicos administrativos educacionais. Pelo Sintero, participam a secretária de Assuntos Educacionais, Claudir Mata, e o secretário de Assuntos Jurídicos, Nereu Klozinski. Então, inicialmente, a gente está discutindo todos os pontos em que foram propostas alterações, certo? Vai ser uma discussão. O que não for consenso acaba sendo votado pela comissão. Né? Nesse caso, o Sintero fica em desvantagem, porque são apenas 2 membros. Se a bancada do governo, né, se unir, eles vão colocar a proposta deles na comissão. Agora, o importante para nós é que é uma etapa, né? E nessa etapa, né, em que a gente vai discutir, mesmo que o consenso não seja alcançado, por exemplo, as propostas nossas, né, que não forem implementadas, nós buscaremos ainda depois em conversa ou em audiência com o governador, ou na última etapa em relação à Assembleia Legislativa. Vou só dar um exemplo aqui em relação ao contrato de 40 horas do professor, né? Por exemplo, nós defendemos que uma parte seja necessariamente na escola, do tempo de planejamento, e outra tem que ser a critério do professor. E a comissão entende que toda ela tem que ser na escola. Então, já é só para citar como exemplo uma divergência. Agora, é claro que tem outras, né, que a gente, discutindo com os segmentos organizados, né, deve ter concordância por parte da comissão. Por exemplo, não há discussão ainda, um item que a gente já discutiu numa reunião passada, mas a Secretaria de Educação ainda está na fase de cálculo, né, que é quando se trata da incorporação das gratificações. Então, esse é um item importante. A SEDUC ainda diz que vai se manifestar sobre o caso assim que tiver um impacto da folha, né? Mas estamos aguardando, então, esse impacto para a gente divulgar. A gente tem se reunido toda semana e a gente está discutindo ponto por ponto. Há pontos convergentes na questão da carreira. Eles não aceitam essa questão da ascensão do professor e do profissional da educação por causa daquela decisão judicial que teve. A gente tem a clareza que existe o cargo único de professor, que tem condições de fazer essa carreira. A gente tem estudado os planos a nível de Brasil e, se não tiver um consenso na SEDUC, a gente faz isso acontecer na Assembleia. Então, a gente já tem que dizer isso para a categoria. E a gente espera, nós estamos trabalhando afinco, estamos estudando bastante, porque é muito complexo. Tem a questão da educação indígena, tem a educação especial, tem os outros profissionais da educação. Hoje a gente está vivendo muitos projetos, né, educação em tempo integral, que o governo está instalando. Então tem muitos projetos diferenciados e a gente precisa contemplar tudo isso no plano de carreira. Então não é fácil, a gente está estudando, mas está andando. Nós esperamos que para maio a gente termina e a gente mostra para a categoria o que a gente conseguiu e a gente verifique se tiver esses pontos que vão ser convergentes com certeza. Por exemplo, nós somos contra a meritocracia. Esse governo já definiu que vai implantar a meritocracia. Então, se for por voto na comissão, a gente perde, né? Nós já ganhamos de que não aceitamos essa implantação, como é em Minas Gerais, como é em São Paulo, a meritocracia para a escola, para o professor. Porque primeiro eles precisam dar condições de trabalho, precisa estruturar. Como é que eu vou querer que o professor fique todas as 40 horas na escola, como eles estão querendo agora, fazendo reforço e planejando na escola? Primeiro precisa estruturar a escola para conseguir ter essa estrutura, essa condição, computador, toda a estrutura para o profissional que está lá na escola fazer o planejamento. Porque não adianta ter lá um monte de profissional que não tem nem sala, ficam tirando uma cadeira para outro professor sentar. Então é isso que a gente colocou e a gente tem que explicar para a SEDUC que nós não somos contra a avaliação, nós não somos contra várias questões que têm que ser feitas para avaliar, para melhorar a qualidade da educação. Mas precisa primeiro da condição, da formação continuada e da estrutura para avaliar esse profissional. A reformulação do plano de carreira é apenas um dos compromissos do governo Confúcio com os trabalhadores em educação. Para que a categoria suspendesse a greve que durou quase um mês, o governo prometeu aumento de salário, aumento de gratificações e pagamento da licença-prêmio. Vamos ver agora com o presidente do Sintero, Manuel Rodrigues, como está o cumprimento dessas promessas.
Nós estamos acompanhando de perto, inclusive a Folha fechou sem os 40%, nós acompanhamos, eles fecharam apenas com 6,5%, mas já mandaram o projeto dos 40% para a Assembleia e, segundo eles, se não sair junto com o pagamento, vai sair numa folha paralela junto com o pagamento. E nós estamos acompanhando para que esse acordo seja cumprido. No que tange a questão do plano de carreira e salário, a comissão está se reunindo 2 vezes por semana, acompanhada pelo professor Nereu e pela professora Claudi. Nós estamos acompanhando de perto para que até 30 de julho ele esteja na Assembleia. Isso também estamos discutindo paralelo com alguns municípios que estão solicitando, está sendo discutido essa questão. No que tange a licença prêmio pecúnia, eles vão pagar 800 mil agora no final do mês. O que coube ao Sintério foi encaminhar apenas a questão dos requisitos, nós encaminhamos os critérios foram encaminhados para a SEDUC, e a SEDUC, então, ela vai pagar agora no final do mês. E nós vamos estar acompanhando para que eles forneçam, no final do mês, a lista de quem são as pessoas que eles vão estar pagando. Bom, sobre a transposição, essa semana teve um problema muito grande com a divulgação de um parecer antigo da AGU, que restringia a transposição até 87. Como é que o Sintério se posicionou nesse sentido? Na realidade, para nós não é novidade, porque na época, quando essa minuta, na realidade, ela chegou a sair, mas não foi publicada, porque quando na época se cogitou, imediatamente o sindicato e a bancada foi rejeitada. Por isso que não tem nem assinatura da ministra, não foi nem publicada. Agora, com esse ato do governo, por conta própria, de chamar o pessoal para assinar o termo de opção, alguns políticos não gostaram, pegaram essa minuta e mandaram publicar. E aí criou uma celeuma, porque ali eles colocam que só entra quem fez concurso até 88, e na realidade nós registramos na época, porque quase ninguém fez concurso. O único concurso que teve em 87 foi interno, foi um concurso que não passou nem 100 pessoas, então pelaquela minuta não passaria ninguém. E aquela, volta a repetir, nós rejeitamos na época por unanimidade, e aí que a União questiona a questão 91, isso é fato, a AGU. Só que o Estado provou faz quase 20 dias, por A mais B, que a União mantinha o Estado de Rondônia até 91. E nós estamos aguardando aí que essa realmente seja publicada definitivamente essa questão dessa normativa. E lembrando que a normativa, por mais que ela venha ser publicada, se chegasse a ser publicada, ela não pode passar por cima da Constituição. E a emenda constitucional 60 é bem clara, de 81 a 91. Portanto, a emenda constitucional é maior do que qualquer normativa. Se isso vier a ocorrer, com certeza os sindicatos vão entrar com mandado de segurança. Agora, é preciso que aconteça, de fato, essa publicação dessa normativa, que essa normativa foi colocada aí, ela não tem assinatura de ministro, porque na época ela foi rejeitada. Agora, infelizmente, foi publicada e aí criou um celeuma, nós esclarecemos no site do Sintério. A verdade, a emenda constitucional é bem clara, é de 81 a 91, e qualquer coisa diferente disso, com certeza os sindicatos vão entrar com mandado de segurança. Agora, o que precisa é os sindicatos se unirem, e nós precisamos manter essa mobilização de caravanas a Brasília, para forçar de uma vez por todas, para que resolva essa novela, que a gente não aguenta mais falar em transposição, para que realmente resolva de uma vez por todas. O programa Movimento Sindical de hoje termina aqui, mas nós estamos 24 horas na internet. Se você quer rever algum dos assuntos de hoje ou algum programa anterior, basta acessar o YouTube e colocar na pesquisa Movimento Sindical. O nosso programa também será reapresentado no AltV Amazônia, a TV online do jornal Rondônia Agora. Nós voltamos no próximo sábado, nesse mesmo horário. A todos um excelente fim de semana, uma ótima semana de trabalho e até lá! Programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Apoio Sintério, Sinjur, Sincepol, Asper, Sintec, Sindicef e Sinsempro. Programa Movimento Sindical.